Olá, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula e vamos falar sobre medidas de defesa comercial. O material já está disponível para download. E aí, vamos começar? Bom, as medidas de defesa comercial são mecanismos que países podem utilizar para se proteger de volume grande e imprevisto de importações que estão prejudicando a economia local ou de práticas desleais praticadas no comércio internacional. Como primeiro exemplo, temos as medidas anti-dumping. O dumping consiste na exportação de um produto por preço inferior àquele praticado pelo mesmo produto ou produto similar no mercado interno, ou seja, é a discriminação de preços praticados em diferentes mercados. A medida anti-dumping, portanto, é justamente um mecanismo de proteção contra a prática de dumping. Ela é aplicada em forma de uma taxa cobrada no momento do registro da mercadoria, quando ela chega no país. Para que seja possível a utilização de práticas anti-dumping, é necessário que se configure a prática do dumping, ou seja, o preço praticado de forma inferior no mercado internacional, o dano à indústria do país importador e nexo causal entre os dois fatos. Hoje, as medidas de antidumping são tratadas diretamente na OMC. Uma parte que se sente afetada entra com um processo contra o outro país e eles resolvem o litígio na OMC. No Brasil, é o Departamento de Defesa Comercial, o DECOM, que vai acatar a denúncia feita por alguma empresa brasileira, vai levar para a OMC e acompanhar a investigação e o processo administrativo. No segundo exemplo, vamos falar de subsídios, muitas vezes aplicados de forma ilegal. Subsídios são concessões de benefícios ou contribuições financeiras diretas feitas por órgão público no país exportador como forma de sustentação de renda ou de preços. Ou seja, quando um governo ou alguma outra entidade pública literalmente dá dinheiro ou algum sustento para algum setor da indústria ou diretamente para uma indústria de forma que sustente as exportações dessa empresa. As medidas compensatórias são o direito de contrabalançar os subsídios concedidos, que configurem vantagens ao exportador e ou danos à indústria doméstica do país importador. Bom, da mesma forma que existe a medida anti-dumping como mecanismo de proteção ao dumping, as medidas compensatórias funcionam como mecanismo de proteção aos subsídios ilegais. Também, para que sejam impostas as medidas compensatórias, é necessário que haja nexo causal, ou seja, a constatação de que o subsídio está sendo concedido de forma ilegal e está causando dano à indústria local do país importador. As medidas compensatórias são um direito do país importador em receber em quantia equivalente àquelas fornecidas no momento dos subsídios. Então, por exemplo, se um país como Estados Unidos oferece subsídios ilegais para a produção de um produto, ocorreu com algodão no início da década de 2000. O Brasil entrou com denúncia junto à OMC para que esse litígio fosse resolvido. O Brasil venceu, pois foi constatado que havia a prática de subsídios ilegais e os Estados Unidos tiveram que ressarcir o Brasil. E esse valor ressarcido deverá ser igual ou inferior ao valor fornecido para os subsídios. E por último, vamos falar das medidas de salvaguarda. São mecanismos para a proteção da economia doméstica de um país devido ao aumento de importação de determinado bem, seja em termos absolutos de quantidade ou em relação ao volume da produção nacional, e que esteja causando ou ameaçando causar prejuízo grave ao setor doméstico. Um país pode adotar medidas de salvaguarda a partir do momento em que ele percebe que o volume muito grande, volume crescente de importações de determinado produto está ameaçando causar prejuízo à indústria local. As medidas de salvaguarda podem ser adotadas de 4 maneiras: restrições quantitativas, cotas que vão limitar o fluxo de comércio, ou seja, limitar a quantidade de produtos a serem importados, o afastamento das relações com aquele país,
ou o aumento do imposto de importação, que de certa forma acaba por limitar a quantidade de produtos importados. Contudo, se após a investigação da OMC for constatado que a importação daquele produto não estava causando ou ameaçando causar prejuízo grave à indústria local, o país que implementou a salvaguarda deverá ressarcir o país exportador com o valor referente à alíquota de importação aumentada. Então, se um produto tinha uma alíquota de importação de 5% e o governo aumentou ela para 20% e foi constatado que não havia dano ou ameaça de dano à indústria local, essa diferença de 15%, o valor correspondente a essa diferença de 15% deverá ser ressarcido ao país exportador. Bom, gente, essas são as medidas de defesa comercial. Muitas vezes ouvimos falar delas nos jornais, principalmente, e práticas que envolvem muitas vezes o Brasil. É muito importante que se conheça a definição de cada uma para que possa facilitar a interpretação tanto de leituras e também dos materiais que serão disponibilizados para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.